Salve vivas! Hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro, Dia Nacional do Cerrado e Dia do Hábito Esportivo. Nós somos a agência CWB de Notícias. Agora, fatos de hoje para as histórias de amanhã. Neste jornal, utilidade pública, prestação de serviço, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários e depoimentos. Temos o oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Depois do intervalo, tem o comentário forte com o Dr. Gebuk. Voltamos já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O processo de aração, também conhecido como arada, é muito útil para descompactar a terra e ajudar no desenvolvimento das raízes de sua plantação. Seja mecânica ou animal, esta é uma técnica fundamental que, além de expor o solo à ação do sol, enterra restos de culturas anteriores ou ervas daninhas e ajuda na melhora da infiltração do solo. Utilize a técnica da arada na sua propriedade e ajude no desenvolvimento das raízes, no enterro de culturas antigas e na melhora da infiltração do seu solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. A vida de todos passam por aqui. Enquanto trabalham, estudam, praticam esportes ou se divertem. É aqui que as mãos dos técnicos industriais possibilitam sua vida ser melhor. Quer no ar que você respire, quer na água que você beba, quer no alimento que te sustenta, quer na tua ida ou na tua volta, quer também na luz que te ilumina e também te aquece. As mãos dos técnicos industriais estão no dia a dia de todas as pessoas, nas indústrias, nas construções civis, no campo, no comércio, na saúde e na educação. Valorizar e exigir do técnico industrial é a melhoria da nossa qualidade de vida. Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Sistema CFT e CRTs. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Eu busquei amadurecer a declaração do Lula da semana passada, que não quer que os votos do Supremo Tribunal Federal sejam publicizados. Esse senhor não cansa de falar bobagem. Agora, eu não sou juiz de direito, eu sou um advogado, um modesto advogado. Eu estou do lado de cá do balcão. Mas eu imagino que o juiz de direito sentiu quando esse senhor tornou pública essa fala do lado daquele ex-repórter esportivo, Marco Xoxoa, nessa live que ele faz. Então ele quer proteger os ministros que votam a favor dele, não menos o Zanin, né, que está votando sempre contra ele. Salve, Zanin! Mas de qualquer maneira ele quer proteger a turma dele, o Gilmar, o Barroso, a turma. E não quer que saibam como é que eles votaram. Agora, eu fico pensando o juiz aqui, de primeiro piso, que não raras vezes ele prolata a sentença em sede de audiência. E as partes estão presentes, os advogados e tal. Os andamentos ele tem que fazer com a turma presente, do lado dele. O sujeito aqui do Tribunal do Júri, aqui em Curitiba, aqui pertinho, ele decreta, né, a aplicação da lei em sede de sentença, depois de que o júri se manifesta pela culpabilidade ou inocência. E ele faz isso publicamente, com a família, né, as famílias presentes, etc. E isso tudo faz parte da sagrada missão da judicatura, da sagrada responsabilidade da judicatura. E esse juiz, normalmente, é o juiz que fez concurso, que se habilitou, que foi submetido à prova, não foi submetido àquele circo que o Senado faz para eleger os cabas do Supremo. Então eu fico pensando, este juiz, esta juíza,
né? Que dor sente quando vê o presidente da República fazer um papel de palhaço, como fez o senhor Lula com essa declaração infeliz, extemporânea, ilógica e extremamente agressiva ao princípio da publicidade. E outra coisa, o Dino, o ministro da Justiça, que já foi juiz de direito, ficou 11 anos prolatando na Justiça Federal e enfrentando essa situação, também foi juiz por concurso, passou em primeiro lugar no concurso que fez. Agora, como está acoplado com essa atitude de ridicularização da vida pública brasileira, disse e citou como exemplo que a Suprema Corte dos Estados Unidos não declara voto. Não falou a verdade de novo, né? Relativizou a verdade. Como é que é nos Estados Unidos? São 9. Aí a questão, e lá vocês sabem, as questões submetidas à Suprema Corte são muito, muito, muito diminutas. Não existe a politização da Suprema Corte americana como existe a politização da Suprema Corte brasileira, que passou a legislar. Lá é diferente. Lá ela fala em decisão judicial. Porém, eles divulgam sim quem foram os ministros que votaram a favor. Ora, se eles divulgam, são 9, eles divulgam, sempre será mais de 5, né? Eles divulgam os 5 que foram a favor, os outros 4 votaram contra. Então, Dino, para de ser Pinóquio, ministro. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, rombos, gencliche, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho, 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que os países mais desenvolvidos do mundo passaram a experimentar uma pressão do processo inflacionário e se sentiram como emergentes. De acordo com ele, a crise causada pela pandemia fez com que os banqueiros tomassem decisões erradas, como nos países em desenvolvimento. Segundo Campos Neto, o mundo desenvolvido talvez não tenha testado o sistema de metas, mas os países emergentes já testaram muito. A gente aqui no Brasil já testou bastante. A crise enfrentada por produtores de leite do Paraná chamou a atenção do deputado estadual, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Michelotto, que fez um contundente pronunciamento destacando: nossos produtores de leite são verdadeiros guerreiros. Para eles não há final de semana sem trabalho, até mesmo no feriado de Natal. Eles precisam cuidar, isso de sol a sol, o seu rebanho, e ainda se submetem a políticas de preços que não são favoráveis, disse o parlamentar. Entre as demandas defendidas pelos produtores estão a volta da taxação para a importação de leite, em especial o leite em pó, a fixação de cotas para as importações no Mercosul, a proibição da reidratação do leite em pó
e a maior fiscalização das questões sanitárias do produto vindo de fora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que a posição individual dos ministros do Supremo Tribunal Federal e os votos de cada magistrado não sejam divulgados. Segundo ele, como forma de evitar a animosidade contra as instituições. Esse país precisa aprender a respeitar as instituições. Não cabe ao presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre, e é assim que deve ser feito, disse o presidente, afirmando ainda, para que a gente não criar animosidade, eu acho que é preciso começar a pensar se não é o jeito de a gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, e sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele, afirmou o presidente. O presidente, infelizmente, se esqueceu de dizer que a população, mais de 90% da população, não estão contentes com as atitudes praticadas por determinados magistrados que extrapolam, inclusive, a Constituição brasileira. Então, lei é lei e lei deve ser respeitada. E o presidente da República, logicamente, que sabe disso. Por isso, essa sua fala não tem valor algum. Cientistas desenvolveram uma nova fonte de energia que pode permitir aos astronautas viver na Lua por longos períodos de tempo. O programa Artemis, liderado pela NASA, espera ter um posto avançado na Lua por volta do ano de 2030. A Universidade de Bangor projetou células de combustíveis nuclear do tamanho de sementes de papoula, isso para produzir energia necessária para sustentar a vida lá na Lua. O professor Simon Vandenberg, da universidade, disse que o trabalho foi um desafio, mas foi divertido. A esperança é que ela possa ser usada como uma base para alcançar os planetas além. À medida que a tecnologia espacial avança em ritmo acelerado, a BBC teve acesso exclusivo ao laboratório nuclear Futures, Instituto da Universidade de Bangor. A equipe de Bangor, líder mundial em combustíveis, trabalha com parceiros como a Rolls-Royce, a Agência Espacial do Reino Unido, a NASA e também o Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei que isenta do imposto sobre produtos industrializados a compra de caminhonetes para produtores rurais que sejam pessoas físicas. O texto segue para a Câmara dos Deputados. Se não houver recurso para a votação em plenário, o projeto do senador Irajá, do PSD do Tocantins, recebeu o relatório favorável do senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul. A matéria isenta do IPI os veículos de transporte de carga, caminhonetes adquiridos por produtores rurais. A proposta havia sido aprovada em 2019 pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, com relatório favorável do senador Jaime Campos. De acordo com o projeto, ficam isentas do IPI as caminhonetes de fabricação nacional com peso bruto total de até 3,5 toneladas, quando adquiridas por produtor rural, e a diminuição da tributação pretende estimular o setor rural, que, segundo o autor do projeto, é de extrema importância para a economia brasileira. Este é o fruto da videira, a uva que de sua transformação nasce o vinho, a bebida que enche o espírito e alegra os corações.
A Casa Osório te convida a brindar a vida com a mais completa carta de vinhos. Tinto, suave, rosé, seco, branco e espumantes. Aqui todos têm procedência certificada. A Casa Osório tem ofertas especiais em todos os produtos. Casa Osório tem vinhos, licores, cachaças, uísques, vodkas, conhaques. A Casa Osório tem qualidade. Viva o vinho com a Casa Osório, vivendo emoções em você. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Presente em 24 unidades do SESC no estado, o curso de corte e costura tem transformado vidas Paraná afora. Em Paranaguá, ele abriu novas oportunidades para moradoras da cidade e das ilhas da região. No portfólio de cursos de valorização social do SESC Paraná, o corte e costura é um dos mais concorridos. Em Paranaguá, ele tem realizado sonhos, transformado realidades e impulsionado o desenvolvimento regional. Aprender a costurar foi a realização de um sonho da Evelise. Ele foi materializado com as aulas do SESC, que também abriram as portas dela ao mercado de trabalho. E assim que nós adquirimos a empresa, que mudamos o ramo de atividade, o primeiro nome que nós pensamos foi justamente o SESC. A contratação da Evelise veio, lógico, numa sequência da busca, né? Que seria um profissional que viesse lá do SESC. Nas ilhas de Piaçaguera e Valadares, encontramos mulheres que decidiram atravessar de barco rumo a um novo futuro. No lugar dos mariscos, tesoura, linha, agulha, máquinas. Por mais que a gente viva da pesca, né, com nossos maridos, né? Mas é um ganho para a gente mesmo, né? Para mim foi uma experiência muito boa, um apoio, né? Já digo, né? Conforme está certo que a gente mora aqui na ilha, mas a gente só de sair daqui e ir para a cidade para aprender mais e mais, para mim foi muito importante. A vida da Cristina tem sido transformada graças ao curso de corte e costura do SESC, por meio de demandas identificadas pela CIA Ambiental, empresa responsável pelo Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social da Portos do Paraná. Especificamente na comunidade de Piaçaguera, houve um grupo de mulheres que demonstrou o interesse pela realização de cursos de corte e costura, né? Então, fizeram um primeiro... Nisso surgiu a parceria, né? Entre a empresa contratada pelo Porto para executar esses programas ambientais, que é a Companhia Ambiental, junto com o SESC. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou em turno complementar o projeto que cria o Programa Nacional de Crédito ao Jovem Empreendedor. O PL 678 recebeu o relatório favorável do senador Irajá e segue para a Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para votação em plenário. A matéria havia sido aprovada em primeiro turno e não recebeu emendas para o turno suplementar. O projeto do senador Everton atende uma exigência do Estatuto da Juventude, Lei 12.852. A matéria prevê possíveis fontes orçamentárias para o programa, exige a apresentação de garantias e determina a realização de cursos de qualificação voltados para empreendedorismo. A Minerva fechou a compra de 16 plantas de abate e desossa da concorrente Marfrig por 7,5 bilhões. O negócio envolve 11 plantas no Brasil, 3 no Uruguai, uma na Argentina e uma no Chile, mais um no centro de distribuição. Foi acertado um pagamento de 1,5 bilhões nesta semana e o saldo restante será pago no fechamento da operação. O negócio ainda deve passar pela análise de órgãos reguladores. A Minerva ressaltou que a operação pode resultar na maior empresa com foco em bovinos da região,
com oportunidade para aumentar a produção dos atuais 1,2 milhões de toneladas para cerca de 2,6 milhões de toneladas. O crescimento na capacidade de abate de bovinos cresceria 44% nos cálculos da companhia. O governo federal estabeleceu em portaria que as concessionárias de rodovias federais terão até dezembro deste ano para entregar propostas de repactuações de seus contratos. O Ministério dos Transportes diz ver potencial de acordos em 15 concessões que têm desequilíbrios contratuais identificados. Se os cronogramas forem respeitados, todos os processos poderão ser finalizados ainda no ano que vem. A portaria, divulgada, observa a recente decisão do Tribunal de Contas da União, que permitiu a renegociação de contratos sem necessidade de relicitação de ativos. Por provocação do governo, o Tribunal de Contas da União reconheceu que as repactuações podem ser mais vantajosas para o interesse público do que a relicitação, uma vez que os processos tendem a ser demorados, comprometendo obras que atingem diretamente os usuários. A Qatar Airways está otimista com a retomada da economia brasileira e decidiu apostar nesse mercado. A gigante de aviação do Qatar vai aumentar sua participação no Brasil em 2024, elevando a quantidade de voos semanais de 14 para 18 na rota entre São Paulo e Doha, capital do país árabe. Isso representa uma confiança no mercado brasileiro. Isso também traz uma grande vantagem para quem usa o transporte aéreo, pois onde existe concorrência, sempre surgem preços menores. Isso se chama concorrência. 3 em cada 4 pilotos admitiram ter caído no sono recentemente, ao menos uma vez por alguns segundos enquanto voavam. Aponta uma pesquisa com 6.900 profissionais da categoria em 31 países europeus. Enquanto 1/4 dos entrevistados relatou ter passado por até 5 ou mais episódios do tipo. A maioria, 73%, queixou-se de não conseguir descansar adequadamente entre um voo e outro. O estudo realizado pela Associação Europeia de Pilotos, a Europe Cockpit, cita deficiências estruturais nas companhias aéreas e na fiscalização por parte de autoridades públicas no que diz respeito ao gerenciamento de riscos relacionados ao cansaço desses profissionais. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. A R-Insa Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R-Insa faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R-Insa Imóveis, o seu imóvel não fica parado. Peça já uma avaliação e tenha certeza que a R-Insa Imóveis é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. R-Insa Imóveis. Tradição com garantia. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. O governo do Paraná vai regularizar a titulação de propriedades de até 885
imóveis localizados em terras devolutas do Estado até o fim desse 2023. A estimativa da Diretoria de Gestão Territorial do Instituto Água e Terra, responsável pelo programa, é que aproximadamente 4,4 mil pessoas de 12 municípios sejam beneficiadas, um incremento de 657% em relação à média dos últimos 4 anos. Em 2020, em razão da pandemia do Covid-19, a ação foi paralisada. O investimento total neste ano é de 1,8 milhão de reais. A regulamentação de imóveis é feita mediante a elaboração de um diagnóstico que possibilita a identificação das áreas classificadas em públicas devolutas ou particulares. Neste caso, a proposta alcançou apenas áreas devolutas que pertencem ao governo do Estado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliou que a economia do Brasil está se acertando. O PIB vai crescer porque o dinheiro está sendo irrigado. Quando você abre um jato para irrigar uma planta, não é do mesmo tempo que a água chega em todas. Vai chegando de um por um. Em nova mensagem a Roberto Campos Neto, o presidente disse que esse crescimento vai acontecer apesar do Banco Central. Apesar do comportamento do Banco Central, a economia vai crescer, reforçou Lula. Segundo o presidente, os juros ainda estão altos e Campos Neto não dialoga com a presidência da República. O deputado Luiz Cláudio Romanelli disse que o programa Desenrola já resolveu a vida de 3,5 milhões de brasileiros inadimplentes nos serviços de créditos prestados pelos bancos e outros agentes financeiros no país. O Desenrola foi criado pelo governo federal para solucionar a vida dos 70 milhões de brasileiros que estão no Serasa, no SPC, ou seja, pessoas que com pequenas dívidas acabam perdendo acesso ao crédito. Disse Romanelli que com um salário baixo, o trabalhador perde a renda e com os juros altos entra no cartão de crédito, nas prestações que não consegue pagar e as dificuldades só tendem a crescer e tudo na vida fica mais complicado, avalia o deputado Luiz Cláudio Romanelli. Segue para a sanção governamental o projeto de lei que visa conscientizar a população paranaense sobre as barreiras impostas às pessoas que sofrem com visão monocular. A proposta é uma das 10 iniciativas parlamentares aprovada na redação final na sessão de número 80 da Assembleia Legislativa do Paraná, portanto, neste 2023. A medida impõe a inclusão do símbolo, definindo por um ícone com uma mão sobre os olhos, em todos os locais que possibilitem acesso, circulação e utilização por pessoas com deficiência em todos os serviços públicos e particulares que forem postos de disposição ou que possibilitem o seu uso. Boa notícia. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que ouvir música de Mozart alivia dores dos bebês, porque a melodia age como analgésico. Deixa os nenéns mais tranquilos. Eles relaxam e conseguem, assim, superar o desconforto. As crianças foram testadas com canção para ninar de Mozart, tocada durante a coleta de sangue dos testes do pezinho e depois por mais 5 minutos. Observados as expressões faciais, o choro, as modulações dos padrões respiratórios e os movimentos. Os pesquisadores notaram que o bem-estar dos bebês é crucial. Estabelecer, portanto, um método fácil e confiável para reduzir a dor em recém-nascidos, disse Saminata Ambalagno, pesquisador de medicina neonatal e perinatal do Hospital da Universidade Thomas Jefferson, na Filadélfia, Estados Unidos.
líder da pesquisa publicada na revista científica Pediatric Research. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.